Está começando Histórias do Baú e a história de hoje é o Filho Pródigo. E aí galerinha, tudo certinho? Preparados para mais uma história? Então vamos começar, porque a história de hoje foi uma história que Jesus nos contou, tá lá na Bíblia, é uma parábola. A parábola eram as histórias que Jesus contava e eu vou começar agora. Existia um homem que ele tinha 2 filhos e o filho mais novo um dia chegou para ele e falou assim: pai, eu quero a parte da herança, eu quero a parte do meu dinheiro porque eu quero viver a minha vida. Herança, se você não sabe, é o dinheiro que ficava para os filhos, que fica ainda, né? Depois que o pai falece, depois que o pai morre. E aí, gente, aquele homem pegou o seu dinheiro, ele tinha bastante dinheiro, e falou assim: então, meu filho, eu vou separar, se é isso que você quer. Acredito que ele não ficou muito feliz com a história do filho querer a parte da herança dele, sendo que o pai ainda estava vivo. E aí separou a herança e colocou lá no saquinho, e aquele filho foi viver a vida dele, foi para uma cidade bem longe. E lá naquela cidade, ele curtiu a vida, fez muitos amigos, talvez porque ele tinha muito dinheiro, né? Então ele pagava as comidas para todo mundo e fazia a maior festa. Só que o que aconteceu? O dinheiro foi acabando, né? E chegou um dia que o dinheiro dele acabou. E justamente naquela época que o dinheiro dele acabou, foi quando veio uma forte fome na cidade onde ele estava. E aí, gente, sem dinheiro e a cidade passando por maior fome, ele não tinha o que fazer a não ser procurar um emprego. E aí ele foi procurar um emprego e o emprego que ele conseguiu não foi muito legal. Foi para cuidar, olha só, de porquinhos. Aí o porquinho aqui, ele é bonitinho, né? Mas o porquinho que ele cuidava era fedido, ficava lá na lama, maior sujeira. E o serviço dele, sabe o que era? Era dar comida para os porcos. Ele dava comida para os porcos e teve um dia que ele estava com tanta fome, que ele parou assim, pensou, falou assim: acho que eu vou comer essa comidinha aqui, é a única coisa que tenho. Mas aí, sabe o que ele lembrou? Ele lembrou que lá na casa do pai dele, que ele já tinha saído há um tempo, os empregados do pai dele tinham pão, tinha muita comida e viviam bem. E ele, que tinha o pai lá longe, estava vivendo daquela forma tão ruim. Aí, gente, sabe o que ele falou? Eu vou voltar para o meu pai. Eu vou voltar lá para a casa do meu pai e vou me oferecer para trabalhar para ele. Só para ter um salário e ter uma comidinha básica assim, para não ter que viver essa vida que eu estou vivendo. E aí ele pensou, se arrependeu e foi. Ele foi lá para a casa dele e foi caminhando. E quando ele chegou perto da casa dele, você não sabe o que aconteceu. O pai dele estava lá na varanda, olhando assim o caminho, e quando viu o filho chegando, o pai saiu correndo em direção ao filho, deu um abraço muito forte e ficou muito feliz. Sabe por quê? Porque o filho dele tinha voltado para casa. E aí ele levou o filho para casa, chamou os seus empregados e falou assim: gente, peguem um anel, coloquem um anel no dedo dele. Aí colocou um anel. Deu novos sapatos para ele. Olha esse sapato que bonitinho. Deu uma nova roupa, porque a roupa que ele estava devia estar fedendo a porco, né? Deu uma nova roupa. E aí, tudo aquilo, e acima de tudo, além de tudo isso, de esse monte de presente, falou assim: pega um bezerro, mata ele e faz uma grande festa. Vamos comemorar, porque o meu filho estava morto e reviveu. Na verdade, ele não estava morto, ele estava perdido e foi encontrado. O pai estava muito feliz e o filho, ele se arrependeu do pecado dele, de ter se afastado do pai. E sabe, gente, aquele pai ficou muito feliz porque o filho tinha voltado para casa. E você sabia que tem muita gente que está igual esse filho, vivendo longe dos caminhos de Deus? Deus, ele é o nosso Pai, o nosso Criador, aquele que nos ama, que entregou Jesus para nos salvar. E tem muita gente que está vivendo longe dos caminhos do Senhor. Mas Deus, ele está de braços abertos, esperando pelos seus filhos voltarem para os caminhos do Senhor. E você, amiguinho, você não pode deixar de ficar longe dos caminhos do Senhor, porque viver perto de Deus é o melhor lugar para a gente estar. Então, amiguinho, não saia dos caminhos do Senhor, permaneça firme, confiando em Jesus e tenho certeza que sua vida vai ser muito maravilhosa. Tchau, tchau, fica com Deus!